Todos bem-vindos a essa casa de amor, de luz. Hoje gostaria de saber se tem alguém na casa aqui pela primeira vez. Ninguém, né? Então, graças a Deus que todos já fazem parte da casa. E vamos hoje ter... A nossa palestra vai ser dada pela nossa irmãzinha Yasmin Costa. E o nosso tema é um tema maravilhoso, que é do mentor da nossa casa, que é o médico dos pobres, que sabemos que é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, seja bem-vinda, obrigada. Eu vou fazer o preparo, que é do Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E depois faremos a nossa prece. O irmão, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo, carta aos Coríntios. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que eles são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada, na indiferença ou na secura, todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Então vamos agora, nesse momento, sentir o amor de Deus, o Deus nosso Pai, e agradecer. Querido Pai, nós lhe agradecemos pela vida, agradecemos pelo hoje. E necessitamos desse amor. Esse amor trazido também por todos os espíritos que nos recebem, nos acolhem nessa casa. Esse amor que nos fortalece. Então pedimos a todos para, nesse momento, inspirar lentamente o amor do Pai por todos nós. Vamos sentir esse amor como Jesus nos ensinou, porque esse amor é Deus em nós. Sentindo esse amor nesse momento, vamos vibrar nesse amor, para que esse amor se expanda para todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para todos que estão conectados na rede social, os nossos familiares que estão em nossa casa, porque o amor é o único objetivo de aprendizado que temos para nossa evolução. Então vamos viver esse amor nesse momento, e que esse amor chegue à nossa irmãzinha, que ela sinta nesse momento e fale tão amorosamente desse ser tão iluminado, desse irmão querido que é o Dr. Bezerra. Graças a Deus. Oi, gente, tudo bem? Boa noite.
Eu sou Yasmin. Tecnicamente, meu pai que estava programado para hoje, mas ele tem o hábito de fazer isso e de me mandar no lugar dele. Então é isso. Ainda bem que não tem ninguém de primeira vez, que eu não me sinto mal de espantar ninguém da casa. Todo mundo aqui já veio antes. E é isso. A palestra de hoje é uma palestra biográfica. Ai, eu não voltei. Peraí. Não vai voltar com... Tá, agora sim. Então a palestra de hoje é uma palestra biográfica. A gente vai dar um pulinho por toda a vida dele e aí a gente vai falando e comentando no caminho, tá bom? Obrigada aí por todo mundo que veio. E vamos lá. É uma palestra biográfica, mas a gente vai começar a história dele antes dele encarnar, antes dele nascer, porque a gente precisa conversar um pouco sobre a importância e sobre a missão dele para o planeta, né? A gente sabe que a gente vive num planeta que tem uma linha do progresso e que ele está em evolução e que ele possui alguns estágios e existem espíritos evoluídos que estão o tempo inteiro, durante todo esse processo, coordenando o nosso caminho e ajudando a gente nesse processo. Então esses espíritos, eles fazem reuniões, tudo que acontece no planeta, ele é planejado e é programado por esses espíritos. Lá na Gênesis a gente recebe já algumas informações de como o planeta é criado, né? E em vários livros a gente tem alguns relatos de como funcionam essas reuniões, de como esses espíritos conversam. E a gente sabe que tudo que vem para a Terra, né, todas as informações, toda a parte tanto científica quanto a parte espiritual, a partir do momento que a gente adquire uma certa maturidade para receber aquela informação, esses espíritos se reúnem e conversam. Olha, já está na hora da gente mandar outras informações, já está na hora deles receberem esse tipo de conhecimento. Então acontecem essas reuniões, né, de grandes espíritos, e lá eles pensam e programam como vai funcionar a evolução do nosso planeta. A gente sabe que Jesus é o governador do planeta e a gente sabe que vários espíritos são responsáveis por cada um dos territórios, né, por cada um dos países. A gente recebeu a mensagem que o responsável pelo Brasil é Ismael e que todo mundo que encarna aqui tem um compromisso com a bandeira dele, de Deus, Cristo e caridade. E a gente sabe que o projeto para o Brasil era de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, nesse momento, a gente está saindo daquela parte de Idade das Trevas, saindo da Idade Média, né? Que foi um período muito complicado para a gente, enquanto humanidade, porque qual é o objetivo nosso, né? De uma forma geral? A gente vem, encarna e evolui para desenvolver tanto a asa do amor quanto a asa da inteligência. E durante a Idade Média, a gente teve muito pouca troca, tanto de conhecimento quanto de amor. As encarnações, elas aconteciam e a gente tinha uma evolução muito pequena, porque todo o conhecimento ficava retido dentro da Igreja Católica, ele não era difundido, né? E as pessoas tinham muita dificuldade, porque o conhecimento não era passado. Então, esses espíritos chegam no consenso de que a gente vai começar a trazer, a gente precisa fazer essa abertura, porque está na hora de vir a terceira revelação, está na hora da gente começar a ter encarnações melhores, né, a ter essa evolução tanto intelectual quanto moral. Então o espiritismo precisava vir, a gente precisava começar a falar de reencarnação, a gente precisava ter o final ali, né, da mensagem divina. E aí se é programado todo esse processo. Então a gente entra no Renascimento, encarnam vários filósofos para trazer essa liberdade intelectual para a gente, que até então não poderiam. Encarnam vários espíritos para trazer também esse lado revolucionário, que isso era extremamente importante para que a gente conseguisse. Então, para o espiritismo chegar, para Kardec chegar na missão dele de decodificar a doutrina, a gente precisava que vários espíritos encarnassem antes e preparassem a humanidade de uma forma geral, para que ele conseguisse vir e começar a falar de espiritismo, e começar a pensar em tudo. É evoluído, né, até que ele chega e já encontra a casa pronta para ele cumprir a parte dele
da missão. Então todos esses espíritos eles encarnam, a gente tem primeiro a Revolução Francesa, a gente tem essa liberdade de conhecimento, começa o método científico, a gente começa a investir em universidades, né? Então a gente começa a valorizar a ciência, tudo isso precisa vir antes para que ele consiga fazer isso. E quando esses espíritos eles sentam e começam a conversar como o espiritismo vai ser trazido, né, para o planeta Terra, eles decidem que ele vai começar na França, porque a França, quando a Inglaterra faz a Revolução Industrial, a França se vê meio atrasada, né? E aí ela e a Alemanha, elas começam a investir em universidades, ela começa a investir nessa parte intelectual, e ela ganha uma fama de ser o berço da filosofia. Então a Revolução Francesa é extremamente importante. Ela começa a trabalhar e fazer uma fama de que tudo na França é melhor, a França tem os bens de luxo, tudo que eles fazem é mais bem aceito nos outros países. Então é mais fácil essa filosofia, essa doutrina crescer sendo apresentada nesse berço, né, intelectual do mundo, do que em outro lugar. Poderia crescer? Sim, mas ia ser mais difícil para a gente fomentar, para as pessoas receberem, para gerar essa curiosidade nas pessoas encarnadas e você ter outras pessoas também difundindo, né? Então eles chegam à conclusão de que a França é o melhor lugar para ela nascer e para Kardec vir e fazer a decodificação. Mas que no Brasil seria onde a árvore do Evangelho cresceria, aqui seria a raiz do Evangelho, por isso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Então a gente precisava também organizar os espíritos que iam encarnar aqui no Brasil com essa missão. Então a doutrina vai começar na França, toda essa parte filosófica e intelectual vai vir da França, mas vão nascer espíritos no Brasil com o objetivo de fazer o Evangelho, de transformar essa filosofia em uma doutrina religiosa, de trazer esse lado que o Espiritismo precisa muito, porque afinal de contas o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, então ele precisa dos três. Então na França a gente ia ter tanto a parte filosófica quanto a parte científica, mas no Brasil isso aqui ia virar uma religião, no Brasil ia vir oficialmente o Evangelho de Jesus. E aí eles fazem essa reunião e Bezerra de Menezes ganha essa missão de encarnar no Brasil, né, e de ser um dos principais alicerces do movimento espírita no Brasil. Então ele vem sabendo que a missão dele ia ser uma missão muito difícil. Ele encarna, o espiritismo ainda estava no início na França, assim, eu vou falar um pouco sobre as datas e explicar a vida dele inteira e a gente volta nesse assunto. Mas ainda era um momento que o espiritismo não era conhecido, ainda era um momento em que as pessoas tinham muito preconceito. Se hoje a gente ainda tem um grupo grande de gente que ainda tem um certo preconceito, que ainda tem uma dificuldade de entender o espiritismo, de aceitar e etc. Imagina na época onde ninguém conhecia, ninguém falava sobre isso, era muito recente. Então ele tinha uma missão muito grande e ele era um espírito muito evoluído já nessa época, né? Que é escolhido e que encarna especificamente para essa missão, para ser o nosso Allan Kardec brasileiro, para ser o 13º discípulo de Jesus, né? Então a gente começa essa palestra falando sobre isso, sobre o nível desse espírito já antes de encarnar. Então ele já era um espírito muito grande, ele encarna com essa missão, ele cumpre a missão de forma linda, igual a gente vai ver ao longo da palestra. E assim, graças a ele que a gente tem o movimento espírita que a gente tem, a evolução que a gente tem, enfim. Então vamos lá. Então depois dessa reunião... Aqui, eu fiz alguma coisa? Ah, tá. Então depois dessa reunião eles começam a organizar como vai funcionar a encarnação dele, né? Assim, eles começam a estruturar, toda a nossa encarnação ela é estruturada para o melhor das coisas. Imagina uma pessoa que está encarnando com uma missão dessas, e aí logo em seguida, no dia 29 de agosto de 1831, ele encarna no interior do Ceará. Então ele encarna numa cidade pequena, ele encarna numa família que era uma família de tradição,
que há um tempo atrás já tinha tido dinheiro, tinha um reconhecimento, mas que estava passando por uma fase de declínio ali. Então era uma família que, na realidade, o que acontece? O avô dele era um tenente-coronel liberal e ele participa da Confidência do Equador, uma revolta que teve no Ceará naquela época. E aí ele é condenado à morte, e ele traz uma marca muito grande para a família, e a partir dali, pela família ter essa proximidade com as ideias liberais, ela acaba entrando num certo declínio. Então, era uma família muito poderosa, era uma família que em algum momento já teve dinheiro, mas quando ele encarna, o cenário não é esse. O cenário é um cenário de que o avô já teve essa questão, foi condenado à morte por ser traidor, né? O pai dele era um tenente-coronel, mas também não era muito bem visto, porque tinha esse lado liberal, e a gente está falando de um Brasil na época do Segundo Império, então no interior do Ceará. Se hoje a gente já tem uma dificuldade das ideias entrarem no interior, se hoje a gente já tem uma dificuldade das ideias entrarem no Nordeste, imagina naquela época, durante o Segundo Império, no interior do Ceará, uma pessoa se dizer liberal e lutar pela liberdade, né, de uma forma geral. Então, era uma família que tinha esse certo preconceito em cima. A mãe dele era de origem cigana, isso também é uma coisa que gera essa questão, porque já é uma família com essa tendência, e a mãe ainda era cigana, então ainda tinha essa questão também na infância dele. Ele teve uma infância com muitas privações, ele não teve uma infância com recurso financeiro, tá? A família estava passando por um momento de dificuldade, mas apesar de tudo isso, era uma família muito politizada, era uma família muito inteligente, que sempre teve esse viés político e que cria ele para ser educado, dar a ele toda a base acadêmica que ele precisava. Ele tinha um irmão mais velho que ajudava ele na escola, ele sempre estudou a vida inteira, que também era uma coisa que não era comum, mas a família tinha isso como importante, né? Então, embora ele não tivesse uma infância muito, muito tranquila no sentido material, ele sempre teve valores, ele sempre teve uma família presente e ele sempre teve essa importância acadêmica dentro da família dele. Isso sempre foi uma base familiar para ele. Então ele passa toda a sua infância e adolescência lá, ele também vai para o Rio Grande do Norte um tempo, e ele sempre teve o sonho de se tornar médico. Desde o início ele sempre disse que ele queria cursar medicina, que isso era uma das coisas que ele queria fazer, e a família sempre falou que não era uma coisa muito fácil, porque afinal de contas eles não tinham recurso para bancar, né, esse sonho dele. E aí, em 1851, o pai dele desencarna, ele na época tinha 19 anos, e aí todos os parentes dele juntam uma quantia de dinheiro de 400 mil réis, não tenho a menor ideia de quanto isso era na época, mas menor ideia, eu botei só a nível de curiosidade, mas eu sei que os parentes juntam esse dinheiro e entregam pra ele e falam: olha, você quer ser médico? Boa sorte, você tem que ir pro Rio de Janeiro, se vira, a gente só consegue ajudar até aqui. E aí ele pega esse dinheiro, vem pro Rio de Janeiro e aí começa esse projeto. Em 52 ele ingressa no Hospital Interno da Santa Casa de Misericórdia, e aí ele trabalha no hospital e ele também ingressa na Faculdade de Medicina. Então ele começa a pagar a graduação dele com trabalho, e para se manter ele dava aula de filosofia e de matemática. Ele também diz em várias passagens que ele conseguia sentir durante esse trajeto dele uma espiritualidade guiando ele para tudo que ele precisava fazer. Então, ele não tinha recurso, ele não tinha ninguém amparando, ele não tinha nada, mas ele tinha dentro dele que ele precisava fazer, que o caminho era esse, e ele tinha uma energia, uma espiritualidade que ia ajudando e que ia colocando, na hora que ele precisava, as facilidades para que o plano seguisse, sabe? Então ele vem para o Rio de Janeiro, ele consegue ingressar na faculdade de medicina. Hoje em dia é extremamente difícil você ingressar numa faculdade de medicina, imagina em 1852. Então era uma faculdade muito elitista, muito segregada, que assim, era muito difícil você entrar,
A educação, de uma forma geral, não era aberta a todas as pessoas, né? Então, imagina um curso superior de medicina. Então, a gente está falando de uma época muito mais difícil. E aí tem realmente um amparo da espiritualidade para guiar ele. E tem também a importância da família, por mais que a família não estivesse num momento muito bom, era uma família que tinha um certo nome, né? Que tinha ali um peso que abre as portas em alguns momentos, né? Então ele ingressa na faculdade de medicina. Ele não gostava de dar aula, mas ele dava aula porque era extremamente necessário. Tem até uma história que o aluno chega para ele e paga as aulas de matemática antecipado. Ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e aí ele recebe aquele dinheiro, paga o aluguel, e o aluno nunca mais apareceu. Ele não tem nem certeza se o aluno realmente era só se era um espírito ou se era só uma pessoa aleatória que apareceu e não quis mais. Mas existem várias histórias onde ele precisa especificamente daquela quantia, e aí a espiritualidade vai lá e manda, né? Porque ele realmente não tem condição de continuar. Em março de 1857, ele entra no corpo de saúde do Exército. Tá? E aí ele vira cirurgião tenente do Exército. Ele tem também um pouco desse lado do pai de trabalhar no Exército, de ter essa responsabilidade. E aí também são coisas importantes que ele vai agregando na vida dele. Então ele vai fazendo uma certa reputação, ele vai aprendendo a ter disciplina, ele vai aprendendo várias coisas durante essas vivências, né, que ele vai tendo nessa encarnação. E 6 de novembro de 58 ele se casa com a primeira esposa dele, que era a esposa que ele era completamente apaixonado, ele amava ela muito, mas ela desencarna cedo e deixa ele com 2 crianças. E aí, enfim, muito desesperado de cuidar das 2 crianças sozinhos e ser médico e trabalhar no Exército e fazer tudo isso. Ele também tinha um trabalho como redator de um jornal, ele também escrevia, porque estava pouco para ele. Então, ele também escrevia para um jornal. E aí, sozinho, com 2 crianças, viúvo, ele acaba se casando de novo. E com a primeira esposa ele tem 2 filhos, e com a segunda esposa ele tem 7 filhos. Eu vou repetir: ele é médico, ele é redator, ele trabalha no Exército e ele tem 9 filhos. Então tá, vamos lá. Em 1959, ele entra como redator nesse jornal de medicina. Então, ele trabalhava na área acadêmica, ele era um filósofo, ele fazia vários estudos e se correspondia com vários médicos no mundo inteiro. Ele trabalhava em tudo isso ao mesmo tempo. E aí ele achou que era pouco. E aí ele ingressa na vida política. O que acontece? Na época era o Segundo Império, então você tinha um imperador que tinha o poder moderador, e esse poder moderador era responsável pelo executivo e pelo legislativo, tá? Mas ele deixava ter 2 partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, e hora ele dava poder para um, hora ele dava poder para outro, mas nada passava sem que o imperador assinasse, porque ele era o poder moderador, então ele ficava em cima, né? Bezerra de Menezes era liberal, assim como toda a família dele, e aí ele ingressa no Partido Liberal porque, de acordo com ele sentia que ele precisava fazer o bem e ajudar as pessoas, e através da política era uma forma dele ajudar um grupo maior de gente. Então ele entra no Partido Liberal e ele se elege vereador da Câmara Municipal em 1880. Ele é muito bem visto nesse cargo, e aí ele fica de 1860, eu falei errado. E ele fica de 1864 a 1868. E aí, depois ele acaba saindo porque o imperador troca. O que acontece? Nessa época, a gente está falando já do finalzinho do Império. Então, a gente está no Segundo Império, do Pedro II, e o Império está passando por várias crises políticas. Nesse momento, a gente está discutindo várias coisas importantes. A gente está discutindo a abolição da escravatura. Várias pessoas foram estudar na Europa, voltaram e trouxeram muitos ideais de liberdade. Eles querem trazer o progresso para o Brasil. E a gente tem esse iluminismo brasileiro acontecendo nesse momento, esses liberais abolicionistas. A gente tem uma elite paulista também que está fazendo barulho e está querendo, né, que a gente modernize o Brasil.
E ao mesmo tempo a gente tem uma elite escravista, conservadora, que acha que não pode fazer nada disso, que ainda se baseia na mão de obra escrava para a produção. Então é uma briga muito grande entre esses dois, e ao mesmo tempo a gente tem uma série de revoltas estourando no Brasil inteiro, né? Então a gente teve a Guerra do Paraguai, a gente tem várias coisas acontecendo no Brasil para fomentar esses ideais e que geram esses conflitos. E o imperador, ele está muito confuso. Então, ora ele dá o poder para um, ora ele dá o poder para outro, e toda hora ele vai agradar alguém diferente. E aí, então, ele pega, nesse ano que ele não se elege, é porque as coisas estão saindo um pouco do controle, e aí ele precisa agradar os conservadores, e aí ele dá o poder na mão dos conservadores, a Câmara é fechada, e aí ele não consegue, né, não existe mais exercício político, e aí depois ele volta e se torna o que seria mais ou menos... ele volta como deputado federal, e aí depois vai para os conservadores de novo. Em 78 ele volta com um cargo na Câmara dos Deputados, que seria mais ou menos como se ele fosse prefeito do Rio de Janeiro. Então ele foi vereador, ele foi deputado federal, e ele entrou num cargo que seria mais ou menos como se ele fosse prefeito do Rio. Hoje, se a gente for lá no Museu do Centro da Cidade, se eu não me engano, no Museu da República, a gente tem um busto dele, com todas essas datas e com toda a importância que ele teve politicamente no Rio de Janeiro. Então, ele foi um grande político, ele era reconhecido dentro do meio político, ele era reconhecido dentro do Partido Liberal, ele era uma pessoa extremamente querida, as pessoas tinham um carinho muito grande por ele, tanto de um lado quanto do outro. E durante todos esses anos na política, ele sempre exerceu de uma forma muito positiva, cuidando do Rio de Janeiro, trazendo novas ideias, trazendo modernidade, sendo uma pessoa muito boa em todas as áreas dele. Ele ficou esse tempo todo na política, mas ele não parou nem de escrever para o jornal e nem de exercer a medicina, tá? Então o consultório dele continuava acontecendo, ele continuava atendendo as pessoas e fazendo tudo isso. Uma das grandes contribuições dele para a gente era toda essa teoria abolicionista que ele tinha. Então ele era liberal e ele escreve um ensaio de como vai funcionar, de como ele gostaria que fosse a abolição da escravatura. Ele traz pra gente algumas reflexões extremamente importantes, porque o que ele diz? Esse livro foi o livro que ele escreveu, enviou para o Império, né, para tentar inspirar algumas leis. Ele gostava muito de legislar, ele gostava muito de escrever leis, e ele faz todo esse ensaio falando sobre a questão da escravatura. Então ele era abolicionista, ele queria que a escravidão se encerrasse, mas ele traz pra gente algumas coisas extremamente importantes do modo como isso ia acontecer. Porque ele fala o seguinte nesse livro: hoje em dia a gente tem uma população muito grande que foi escravizada durante muito tempo e que, se for solta na sociedade de uma forma leviana, eles vão entrar numa sociedade sem herança, sem educação, sem ideais de família, sem ideais de vida. Porque imagina, durante a escravidão a gente tratava as pessoas como objetos. Então, assim, o filho era separado da mãe no nascimento, ele crescia em outro lugar, ele era vendido e ela não podia se apegar a nada, porque o filho dela ia ser vendido, porque o filho dela não era dela, né? Era do Senhor e era um objeto. Então, e isso a gente está falando de pessoas que viveram anos morando em cativeiro, enfim, então eram realmente objetos, eram tratados como isso, como propriedade, né? E aí ele fala: você vai pegar essas pessoas e você vai soltar elas na sociedade sem dar nada, sem dar o mínimo. O que elas vão fazer além de voltar a trabalhar onde elas estavam? Porque a pessoa não tem casa para morar, a pessoa não tem como se inserir no mercado de trabalho, a pessoa não tem herança, a pessoa não tem nada que dê para ela a chance de começar a ganhar dinheiro, vender mão de obra, enfim, porque ela não tem nada. Então, assim, não vai acontecer. E do outro lado, existe uma elite branca muito racista, que está durante anos tratando essas pessoas como objetos. Então você acha que você vai virar para essa elite e vai falar assim: não, olha só, a escravidão acabou,
agora é todo mundo igual, e é todo mundo igual perante a lei, e vamos todo mundo conviver bem, e eles vão falar, tá bom, que ótimo. Então ele fala, eles não vão inserir as pessoas, eles não vão, se eles não forem educados para isso, se você não fizer um trabalho com a sociedade toda, eles não vão ter espaço para serem inseridos, né? Então, assim, essa elite que já não tem uma vontade de inserir, já vai ter a desculpa perfeita, porque eles não sabem se comportar, eles não têm nada, né? Assim, então, eles já vão ter a desculpa perfeita e eles também não têm o interesse nisso, porque eles também foram... enfim, não educados, mas eles foram permitidos fazer isso durante muitos anos, né? Então eles precisam de um limite, de uma educação. Isso precisa ser feito. E quem tem que fazer isso é o governo, porque é o governo que tem a obrigação com essas pessoas, o governo que tem a obrigação do país. Então qual era a ideia dele? A ideia dele era a lei do ventre livre, que no final das contas o governo coloca em prática, mas não da forma como ele mandou. E ele fala assim, aproveita que a gente está tratando como objeto, vai ser vendido, pega essas crianças, cria um abrigo para elas, a gente vai criar eles para serem cidadãos de bem, a gente vai botar eles num abrigo bom, a gente vai dar para eles educação, a gente vai ensinar eles a ser o cidadão do futuro, onde eles vão ser criados como igual, etc. E aí eles saem desse abrigo e são posicionados dentro da sociedade. Então a gente educa essas crianças e a gente também faz um trabalho de inserção dessas crianças dentro dessa sociedade e de controle dessa sociedade para que ela esteja pronta, né, de educação dessa sociedade para que ela esteja pronta para receber esses indivíduos. Então, dentro desse abrigo, essas crianças teriam o ideal tanto de família, quanto de educação, quanto deveres cíveis, quanto de responsabilidade. Sairiam de lá com uma formação acadêmica, então teria tanto a parte da educação quanto a parte de ensino superior, etc. Então, você estaria facilitando isso. E aí eles sairiam de lá para cada um assumir seu posto, e já ter seu trabalho, já ter a sua vida estruturada, e aí assim você iria acabando com esse preconceito e faria essa inserção social, né, de uma forma extremamente positiva. Então ele escreve esse ensaio, ele explica sobre tudo isso, mas na época o imperador estava muito atolado de conflitos, enfim, de problemas. E aí a lei do ventre livre entra de qualquer jeito, né? Então tá todo mundo livre e acabou, mas não existe esse cuidado com as crianças, né? E nem esse cuidado com a sociedade. Depois ele bota logo a lei do sexagenário, que as pessoas não... Era praticamente uma piada, né? Porque nenhum escravo chegava aos 60 anos, então era uma lei meio inútil. Mas ele começa a abrir as leis por conta desses movimentos abolicionistas e aí, enfim, a escravidão foi encerrada do jeito que a gente sabe e as pessoas não ouviram Bezerra de Menezes. Então, como eu falei, ele tem várias paixões na vida dele. Primeiro ele entra no exército, aí ele abandona o exército para virar político. Ele tem toda essa carreira política, ele tem todos esses ensaios abolicionistas, mas a única coisa que ele não para a vida inteira é do ofício da medicina. Então, desde criança ele sempre quis ser médico. Tudo que ele faz na vida dele, ele faz com esse intuito de vir para o Rio de Janeiro, de se formar em medicina. Ele tinha essa vocação muito grande, né? E ele para tudo na vida dele, menos a medicina. Ele, desde o início, talvez por ter crescido numa família liberal, talvez por ter tido esse contato com a mãe sendo mestiça, enfim, não sei exatamente por ter tido uma família amorosa, mas ele sempre teve na cabeça dele que a medicina precisava ser desenvolvida com amor. E isso era uma coisa muito dele, porque na época, a gente no início começou falando sobre a Idade Média, né? E na Idade Média, todo conhecimento ele é travado e a medicina é proibida. Então, as pessoas não podiam desenvolver medicina, não podiam estudar o corpo humano, não podiam fazer nada disso. E aí a medicina começa, durante esse renascimento, a gente começa a estudar o corpo humano, a gente começa a se desenvolver cientificamente,
mas é uma coisa extremamente científica e de elite, de homens, né? Então, assim, mulheres não podiam exercer a medicina, o conhecimento era extremamente fechado, e quem conseguia ir no médico eram as pessoas que tinham muito recurso, porque não era fácil você pagar um médico. Imagina, se você já tinha que ter dinheiro para ingressar na faculdade de medicina, então a gente já está falando de pessoas que já vinham de uma família rica. E aí, normalmente, a pessoa que já tem dinheiro, estuda a beça, paga uma faculdade cara. Quando ele se forma, ele quer receber o retorno do que ele investiu na vida dele, né? E assim eram todos os médicos, então eles não... O preço da medicina era muito alto. E as pessoas não tinham acesso a esse recurso. Hoje em dia a gente praticamente não tem acesso, mesmo tendo SUS, mesmo tendo clínica da família, a gente sabe o quanto é difícil a gente ter acesso a um bom médico, a gente ter acesso a isso, né? Naquela época, então, era praticamente impossível. Então, as pessoas no geral, as pessoas normais, que não tinham recursos, elas se viravam com benzadeira, com, às vezes, mulheres que sabiam mexer com ervas, sabe? Medicina popular, a mãe, eu fazia isso com meu filho, então faz isso. Era assim que as pessoas se tratavam, né? As pessoas não tinham acesso ao médico. Mas ele dizia que para você ser médico, para você atuar na medicina, você precisa entender que você está trabalhando com a vida das pessoas. Que não existiam médicos, existiam mercenários da medicina. E que isso é diferente de você ser médico. A partir do momento que você não faz com amor, que você não atende e não defende a vida e não recebe a todas as pessoas, você não está exercendo a medicina, você está simplesmente vendendo, né, o conhecimento da sua faculdade. Você está simplesmente capitalizando o conhecimento que você adquiriu, e não é isso que ele veio fazer, e não é isso que ele entendia como exercer a medicina. E ele tinha um nível de abnegação tão grande que ele coloca esse dever, né, ele coloca essa atuação dele acima de literalmente qualquer coisa. Então, funcionava assim. Como é que funcionava o consultório do Dr. Bezerra de Menezes? Ele tinha uma caixinha e a consulta dele custava R$5.000, mas você podia pagar o que você quisesse. Então você ia lá, se você tem dinheiro, coloca na caixinha, porque é a caixinha de coleta. Se quiser pagar até a mais, pode botar na caixinha de coleta que ele precisa. Se você não tem, ele não só te atendia, como muitas vezes ele te dava o dinheiro do remédio, porque ele já sabia que se você não estava pagando a consulta, é porque você não tinha recurso e não ia adiantar nada ele te passar a receita e você também não ter o dinheiro do remédio. Então a caixinha de coleta servia para isso, para você ser pago por ir na consulta dele. Então o consultório dele estava sempre lotado, imagina, porque, né, um médico que atende dessa forma e que atende absurdamente bem, está sempre lotado. Ele tinha também uma farmáciazinha de manipulação, então muitos remédios ele mesmo produzia. Eu não sei como é que ele fazia tantas coisas. Eu vou montando essa palestra e eu vou ficando depressiva. E sem celular. Né? Mas assim, tô achando que a luz acabava cedo, gente. Como é que tá? Difícil isso, não entendo. Então ele exercia dessa forma. Ele tinha uma farmácia de manipulação, enfim, e ele fazia tudo isso. E ele dizia que o médico verdadeiro, ele não tem direito a nada. Ele não tem direito de acabar uma refeição, ele não tem direito de escolher a hora, não tem direito de perguntar se é longe ou perto, ele não pode dizer que está com visita, ele não pode dizer que está trabalhando ou que está cansado. Pode ser alta noite, o caminho pode ser ruim, o tempo pode estar mal, pode ficar perto ou longe do morro, e que ele também não pode... Ele não pode, tipo, pedir um carro para quem não tem dinheiro de pagar a receita, ou diz não a alguém que chega na porta dele, que procura outra pessoa. Esse não é médico, esse é negociante da medicina, que trabalha para recolher o capital e juros dos seus gastos de formatura. Então ele não dizia não para ninguém que chegava para ele. Tem várias histórias onde ele abre mão de uma série de coisas, inclusive de questões familiares, para atender as pessoas. Tem uma história que
A segunda esposa dele tá doente. E ele chamam ele lá e falam, olha, ela tá passando mal, é melhor você ir pra casa atender ela, porque ela tá precisando de você. E aí quando ele tá saindo do consultório pra ir atender ela, chega uma pessoa na porta precisando de atendimento. E aí ele vira pra mulher que foi chamar ele e fala assim, olha só, vai pra casa, porque eu vou atender primeiro, se ela chegou aqui agora, ela deve estar precisando muito, eu vou atender primeiro e depois eu vou. E aí ele vai pra lá, ele faz o atendimento da pessoa, e quando ele tá chegando em casa, bate um desespero, que ele fala, meu Deus, eu não vim pra casa, eu não fui atender ela, e agora se ela desencarnar, a culpa vai ser minha, porque eu não vim, não priorizei. E aí, quando ele chega em casa, ela tá muito melhor, aí acalmam ele, dizem que ela melhorou. Aí ele vira e fala, tá vendo? Jesus é um médico muito melhor do que eu. Eu era necessário no outro lugar. Mas ele fala essa brincadeira depois. No fundo, ele não tinha certeza se Jesus ia salvar ela ou não. Mas ele tinha no coração dele que se aquela pessoa procurou ele, se aquela pessoa apareceu naquela hora, é porque ele era necessário. E ele vai atender primeiro. Ele sempre coloca o outro, o coletivo, né? As pessoas que precisam antes de tudo. Antes dele, antes da esposa, antes dos filhos, antes de qualquer coisa. E aí agora, finalmente, em 1875... a gente entra na verdadeira missão dele. Olha que lindo, eu tô falando isso tudo, ele já fez todas essas coisas e nada disso era a missão dele. A missão dele só chega agora. Então, assim, agora a gente vai falar sobre o verdadeiro legado de Bezerra de Menezes. No fundo, ele foi um médico incrível, ele foi um político incrível, mas o que a gente lembra dele, o que a gente está fazendo aqui falando dele, é pela contribuição dele no movimento espírita, é por tudo que ele fez para trazer o evangelho. Né? Por mais que a medicina seja extremamente importante e ele tenha feito a diferença na vida de todas essas pessoas, o mais importante é o legado que ele deixou para a humanidade inteira, porque a gente vai para a vida inteira, sempre que for falar do evangelho, sempre que for falar sobre o espiritismo, a gente tem Bezerra de Menezes, porque assim, mais importante do que curar o material é a gente trazer esse nível de exemplo e de conhecimento para as massas, né? Assim, porque a gente, enquanto espírita, a gente sabe que o principal da nossa vida é a nossa evolução. Então, todo mundo que está aqui para evoluir, para ganhar conhecimento e para fazer a diferença nessa encarnação. Então, por mais que seja muito importante a gente cuidar do corpo físico e por mais que atender essas pessoas e trabalhar com abnegação e doar seja muito importante, o mais importante é a gente fazer essa diferença na parte intelectual, é a gente abrir os olhos das pessoas, é a gente fazer com que ela saia daquele encontro e tenha uma nova visão da vida dela, para que ela não cometa os mesmos erros, né? Porque não adianta a gente curar a parte material e a gente não aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de evolução espiritual no momento, né? Estamos todos encarnados num período muito complicado, porque a gente está num período de transição. Somos todos espíritas, então temos a informação do espiritismo, temos a informação do movimento, temos acesso à doutrina, né? Então a gente precisa fazer essa encarnação valer, a gente precisa sair daqui, né, garantindo que as coisas, que pelo menos vão voltar para a Terra. No momento eu tô querendo me garantir nisso, não tô nem querendo deixar de encarnar, se eu encarnar na Terra tá ótimo. Então a gente... E aí isso é o grande legado dele, né? Essa era a grande missão dele, fazer essa divulgação, ser o bandeirante do espiritismo. E aí em 1875, o espiritismo ele já começa a... Porque quando Kardec começa a fazer a decodificação, o espiritismo vem fazendo barulho, começam a ter vários eventos mediúnicos, né? O materialismo começa a ser impactado com esses eventos mediúnicos. E aí começam a ter várias pessoas curiosas, né, querendo entender, e os livros começam a ser difundidos. Tem o Ato de Fé em Barcelona, que faz com que os livros sejam ainda mais procurados na Europa. Então, assim, nessa fase inicial do espiritismo, muito recente, eram 18 anos só de Livro dos Espíritos, então era extremamente recente.
E aí um amigo dele, Joaquim Carlos Travassos, ele é chamado e é contratado para fazer a tradução do Livro dos Espíritos para o português. Muito legal isso, né? Eu fiquei muito surpresa que 18 anos depois do livro ter sido lançado e a gente já estava recebendo ele traduzido. Eu lembro que quando eu era criança eu demorava 1000 anos para receber alguma coisa que vinha de fora, né? A gente tinha um delay muito grande. E aí o espiritismo não, a espiritualidade trabalhou rápido, em 18 anos já tinha recurso pra gente trazer o livro pro Brasil. E aí ele recebe esse livro, ele traduz o livro pro português, e ele, quando lê o livro, ele começa a pensar no Bezerra de Menezes, ele fala, cara, meu amigo tá precisando ler isso, meu amigo vai ficar encantado. E aí ele dá o livro pra ele. No dia, Bezerra fica muito nervoso, porque ele é muito católico, ele é muito religioso e ele é muito católico. E ele fica extremamente nervoso achando que, um livro de espírito, eu vou ler isso, e ele fica meio assim. Aí ele entra no bonde, ele morava na Tijuca, e ele estava vindo da cidade, né? E aí era mais ou menos 1 hora de bonde do centro até a Tijuca, e ele tava com o livro no colo, o cara tinha acabado de entregar pra ele. E aí ele diz que faz uma oração e fala, Deus, por favor, né, eu não vou pro inferno por estar lendo isso. Eu estudo tanto filosofia, eu li tantos filósofos. Eu vou ler, não vai ser nada demais, vai ser uma besteira. Enfim, vou seguir a vida, mas só pra dizer que tá errado. E aí ele começa a ler o livro e, de acordo com ele relembrou tudo que estava escrito, porque ele já sabia tudo que estava escrito, tanto que ele se autodenomina espírita inato. Ele diz que ele sempre foi ou espírita inato ou espírita inconsciente. Ele sempre foi espírita, mas ele precisou receber o livro pra acordar, né? Mas nunca foi uma novidade pra ele. Então ele entra dentro do movimento espírita e aí a partir dali começa realmente esse trabalho dele de ser o grande alicerce da doutrina espírita. Nessa época, a doutrina espírita estava começando no mundo inteiro. E durante esse início da doutrina espírita, existiam algumas pessoas que tratavam... A gente vê, na verdade, isso até hoje, porque a gente ainda está numa fase meio apostólica da doutrina espírita. Se a gente pensar, olhando mais ou menos as fases do cristianismo, 300 anos depois de Jesus, a gente ainda estava num cristianismo apostólico, até o cristianismo ser consolidado, virar a religião oficial de Roma e ser difundido do jeito que foi, né? Então a gente ainda está, até hoje, numa fase meio bandeirante, a gente ainda está precisando vestir a camisa do espiritismo, divulgar o espiritismo, lutar ainda contra preconceitos. Mas hoje em dia a maioria das pessoas já conhece, a gente já tem novela, a gente já tem filme. No Brasil a gente já tem um percentual grande de pessoas falando sobre reencarnação, acreditando na reencarnação, mas quando a gente vai para nível mundial, o número de pessoas que conhecem o espiritismo, né, que fala sobre isso é muito menor. A gente ainda está num estágio de ser, sim, os trabalhadores, os bandeirantes, de desbravar o espiritismo, né? E muita gente ainda não sabe, muita gente ainda não entende o que é o espiritismo, não entende o que é reencarnação, ou então tem uma visão muito errada do espiritismo, porque tem uma visão muito de fenômeno, né, de toda essa parte assim, mediúnica do fantasioso, e não da parte de estudo, não da parte do kardecismo que a gente conhece, né? Então, nesse início, como é que funcionava o espiritismo? Eles tinham reuniões mediúnicas. Normalmente as reuniões mediúnicas eram por evocação, então eles evocavam um espírito que eles conheciam ou que tinham desencarnado recentemente. Esse espírito aparecia e começava a dar o relato dele. E aí a gente conversava, a gente recebia informação, às vezes aconteciam socorros, às vezes não, às vezes eram espíritos evoluídos que vinham dar mensagem, né? Então a doutrina espírita ela começa assim, ela começa com um estágio que a gente chama de experimental, né? Então a gente vai trabalhar com evocação, com o fenômeno, e a partir dali a gente vai transformando isso no que seria efetivamente a nossa doutrina. E aqui no Brasil, quando começa essa fase, o movimento espírita se divide em mais ou menos 2 vertentes. Uma vertente que achava que o espiritismo era muito mais filosofia e ciência,
que a gente precisava trazer os espíritos para estudar, que a gente precisava desenvolver esse lado científico, que a gente precisava trazer ele como uma filosofia, até porque na época existia um preconceito muito grande, até hoje ainda existe, mas assim, existia um preconceito muito grande na conexão entre ciência e religião. Como a Igreja Católica tinha ficado durante muitos anos perseguindo a ciência, então existia alguns intelectuais que quando falava da parte religiosa tinham um certo preconceito. Então, não, aqui é ciência, aqui é filosofia, a gente não tem vertente religiosa, a gente está aqui para estudar, para fazer coisas sérias, a gente não quer falar de fé, né? Então existia uma metade do movimento que vinha para esse lado e existia uma metade do movimento que falava que não, que a gente precisava falar de amor, a gente precisava falar de evangelho, que precisava ter Jesus no centro da religião, né, da religião espírita. E ele vinha como muito forte defender esse lado, de que o espiritismo era uma religião e que a gente precisava unir o movimento espírita, a gente precisava ter uma voz do movimento espírita, a gente precisava se organizar, e era muito difícil, porque até hoje é difícil. A gente não consegue unir nem o mesmo centro, que dirá o movimento espírita de uma forma geral. E ele vinha como uma voz muito, muito importante para trazer essa união, para trazer esse conjunto, né, das pessoas e para fazer vir muito forte com essa proposta de unificar e de trazer. Então ele trabalha no Jornal Reformador, ele começa a escrever para o Jornal Reformador. Tem um momento muito importante nessa conversão dele para o espiritismo, que é quando... Foi aqui, não? Eu perdi a data, enfim. Tem um momento muito importante dessa conversão dele para o espiritismo, que é quando ele abre mão da vida política dele e se autoproclama espírita. Então ele é uma das primeiras grandes pessoas, grandes personalidades que publicamente, dentro de uma reunião com 2.000 pessoas, se declara espírita. E aí ele passa por vários processos, passa pelo preconceito, passa pela exclusão social, né? Muita gente achando que ele tinha ficado maluco, muita gente julgando. E aí ele já era uma pessoa pobre, porque como eu falei, ele já não cobrava. Ele ainda dava o dinheiro para as pessoas. A família começa a passar por um processo muito sério de precisar da caridade dos outros, porque ele realmente não tinha recurso nenhum para manter a família de uma forma geral, sabe? E a sociedade inteira começa a fechar as portas. Tudo que ele construiu ao longo dessa vida inteira, ele começa a ver se desfazendo, né, por conta disso. Então ele se declara espírita e ele assume isso, e aí ele começa a trabalhar, ele entra de redator nesse jornal Reformador. Ele já não trabalhava mais para outro jornal e nem tinha mais vida política, então ele começa a trabalhar para esse jornal. Depois ele entra na FEB. Inicialmente ele não entra como presidente, ele entra como essa pessoa moderadora que ficava ali de um lado e do outro, acalmando os ânimos e unindo. Depois ele acaba sendo eleito presidente da FEB, né? E em 1889 até 1895. E ele passa por muitas coisas dentro desses anos no espiritismo. Ele passa por vários problemas, tanto dentro do movimento espírita, de muitas brigas dentro do movimento espírita, quanto fora do movimento espírita, porque começa uma onda de pessoas difamando e reclamando e atacando o movimento espírita. Até porque a gente sabe que quando vem uma informação dessas da espiritualidade, existe também uma espiritualidade lá que não quer a evolução, que não está vibrando no bem, querendo atrapalhar, né? Então, cada vez que a nossa missão é grande, mais difícil ainda é esse caminho e mais gente contrária ao seu progresso vai aparecendo, né? E aí ele participa disso até 1900, quando ele desencarna. Então, essa foi a trajetória dele terrestre.
Ele viveu uma vida inteira sendo direcionado para essa missão. Tudo que passa por ele, a estrutura familiar, a parte acadêmica, ele entrar no exército para ganhar disciplina, para fazer o nome dele, para ter um título real, ele trabalhar dentro da política para ser uma pessoa reconhecida, para ter acesso à área acadêmica, ele trabalhar na medicina para aprender o amor, para colocar em prática a caridade, que ia ser a grande base que ele ia trazer para o espiritismo, né? Para ele se declarar espírita, sendo uma pessoa reconhecida. Não é uma pessoa aleatória que se declarou espírita, é o ex-prefeito do Rio de Janeiro que está se declarando espírita. Então, tudo que ele faz para que ele tenha o grau que ele precisa, para que naquele momento a parte missionária dele comece, né, e ele tenha meios de manter aquilo ali. Isso é um peso enorme pra gente, né? Porque às vezes a gente acha que, não, já tô muito velho, não tem mais nada pra fazer, não. Não, gente, às vezes a nossa missão tá pra acontecer, né? Esse é o primeiro baque que dá na gente, de uma forma geral. O segundo baque que dá ele é chamado por Jesus e Ismael, ele encarna para essa missão acontecer, e mesmo assim ele não recebe nada fácil. Ele não tem dinheiro, a família dele está toda desestruturada, ele vem para o Rio de Janeiro com dinheiro dos parentes, aleatoriamente, sem nada certo, e ele vai correndo atrás da vida dele, vai confiando, que aí é a segunda coisa que a gente normalmente fala, né? Mas se eu tivesse uma missão grande, eu teria recursos, teria aparecido. Não aparece. As personalidades não entregam nada pra gente. E mesmo com uma missão grande, a gente que tem que ir atrás, a gente que tem que buscar, a gente que tem que correr atrás do que vai acontecer, né? Então essas duas realidades batem na gente quando a gente ouve a história de Bezerra de Menezes. Muito sério. Então ele desencarna assim, com um consultório cheio de pobre. Ele não tinha dinheiro para nada, a família estava vivendo da caridade pública, né? Assim, e a mulher dele também é uma pessoa incrível, porque você viver cuidando de 9 crianças com um marido nesse nível, né? Abrindo mão de tudo pelo bem, é uma missão incrível dela também, né? E ser parceira e acreditar, né? E entrar com ele nessa jornada. Então, também é uma pessoa incrível. Quando ele desencarna, Leon Denis se pronuncia: quando tais homens deixam de existir, não em lutas somente o Brasil, mas os espíritas de todo mundo. Então você vê que era um movimento espírita ainda logo no início. Ele e Leon Denis estavam vivos ao mesmo tempo. Ele e Kardec estavam vivos ao mesmo tempo, mas ele não era espírita nem reconhecido. Mas Leon Denis se pronuncia na morte dele, então era realmente aquele iniciozinho do espiritismo mesmo, né? E aí ele não para, porque ele desencarna, mas a morte não existe, né? Então, tudo isso que ele fez ainda continua depois do desencarne de Bezerra de Menezes. E aí, enfim, ele desencarna. Tem um relato de que todos os espíritos que ele ajudou, que vem uma falange enorme de espíritos receber ele nesse desencarne, que é uma coisa linda, que ele consegue finalmente ver, né, quanto a obra dele era importante. Imagina um espírito desse nível, que tem essa vida, que cumpre a missão dele do jeito que ele cumpriu, sendo recebido no plano espiritual. Então realmente é uma festa enorme. E aí ele recebe o convite para ir para os planos superiores, porque a missão dele estava cumprida, né? Tinha sido terminada, e ele recebe esse convite para passar para essa espiritualidade superior, para ir para os mundos mais evoluídos. E ele não vai. Ele nega, e ele diz que ele não pode, que enquanto existirem as almas sofredoras daqui, ele vai estar aqui ajudando, ele vai estar aqui curando, e ele vai estar aqui trabalhando, né? Então ele fica na Terra, ele fica principalmente nas regiões umbralinas, e ele abraça essa missão de Mãe Santíssima, que é um dos espíritos mais importantes do plano espiritual hoje em dia, né? Assim, é o espírito que mais faz socorro no planeta Terra, é o espírito que mais trabalha incansavelmente com a gente, e ele abraça principalmente a missão de atender aos suicidas. Mãe Santíssima, quando desencarna, né,
Maria, quando desencarna, ela pede a Jesus que dê para ela as almas mais sofredoras do planeta. E aí ele apresenta a ela o Vale dos Suicidas e ela vira responsável pelo Vale dos Suicidas. E Bezerra de Menezes, quando desencarna, abraça com ela essa tarefa. E são mais de 35 mil manifestações da falange dele toda noite, em trabalho, em serviço. Ele se apresenta várias vezes por dia para todos os médicos que ainda estão aqui no planeta exercendo essa medicina. E ele é o responsável por ajudar nessas falanges de socorro, principalmente dos nossos irmãos com esse compromisso com o suicídio, né? Ele é um dos maiores patronos de casa espírita do Brasil. A quantidade de casa espírita com o nome de Bezerra de Menezes é enorme. Ele e Eurípides ficam ali competindo, né? Quem vai ser mais de casa espírita? É porque sempre tem. Allan Kardec tem menos. Ainda tem algumas, mas tem menos. Agora, Eurípides e Bezerra, eles estão ali sempre. Então, ele é patrono de inúmeras casas espíritas. E ele continua trabalhando até hoje com a gente. Acabou meu tempo, gente? Não sei. 8h30. Né? Enfim, obrigada por todo mundo. Para mim é muito importante falar de Bezerra de Menezes. Quando eu tinha 6 anos, eu fui diagnosticada com uma doença muito séria, chamada esclerodermia sistêmica. É uma doença rara, de causa desconhecida. 1 em 1 milhão de pessoas têm essa doença, e aí eu fui premiada. E todo mundo disse que eu ia desencarnar em 6 meses, todas as pessoas. Meus pais não tinham dinheiro na época, era um tratamento muito difícil. Tinha 30% de chance de eu morrer pelo tratamento, não pela doença era quase 100%. E aí a minha mãe me levou num centro espírita que fica lá em Nilópolis, e esse centro, ele tinha um tratamento de cura, que era assim, você ia pro tratamento de cura quando você era convidado, e você saía de lá com uma receita. Às vezes era uma receita de coisas para você fazer, às vezes era uma receita para procurar um médico, e às vezes era, perdoe seu irmão, porque a causa dessa doença, né? E às vezes era uma receita de, olha, é isso, passa pela expiação feliz, né? Cada um recebia uma receita diferente. E aí eu fui pro tratamento de cura, minha mãe já estava desesperada, ela já não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde ir. E nessa noite a gente recebeu uma psicografia dizendo que Bezerra de Menezes estava pegando o meu caso e que eu ia receber uma moratória e que ela precisava fazer a receita. E aí na receita tinha uma pomada que era para passar, e toda noite a gente tinha que tomar um copo d'água e fazer a oração de Bezerra de Menezes. E aí ela chega em casa, chama meu pai, na época meu pai ele era ateu, e ele tinha sido coroinha na igreja católica, ele não queria nada de espiritismo. Nada, ele era uma pessoa extremamente embrutecida e revoltada, aquele ateu bem ruim. E ele era. Entrego mesmo, tá gravado ainda. Ele é ateu revoltado. Não, mas ele era aquele ateu bem... Ai, odeio Jesus e tal. E aí... ele era assim. E aí ela chama ele pra fazer, na época, enfim, filha única, 6 anos, morrendo, ele vai fazer com a gente a oração. No primeiro dia a gente faz, no segundo dia eu sabia a oração inteira. Inteira. Eu tinha 6 anos, ela começa a ler a oração e eu sabia tudo. E eu não sabia porque eu era um espírito super evoluído, criança cristal maravilhosa. Não, eu falei debochando de Bezerra de Menezes. Eu tenho culpa por isso, mas eu começo a oração e eu termino a oração toda no deboche. Tipo, isso de novo. Devia ser um espírito muito ruim, um bralino, que alguém ficava repetindo essa oração até ser socorrido, porque não é possível. Mas até hoje eu sei a oração inteira. Eu vou terminar com ela e vou sentar, que eu já passei do tempo. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes, e tuas legiões de companheiros, e teus bons espíritos. Ai, meu Deus, travei. Calma, desculpa. Calma. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e tuas legiões companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles
que se tornem merecedores, confortando os que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos enquanto apelem o teu infinito amor. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derrama suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o através de tuas legiões de companheiros, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, socorrendo a todos enquanto apelem ao teu infinito amor. É isso, obrigada. Graças a Deus. Vamos passar para a segunda fase da nossa reunião, que é o passe, agradecendo emocionada a Yasmin por todo o seu estudo, pela sua emoção, pelo seu depoimento, por falar desse maravilhoso homem, verdadeiro homem de bem, um espírito de luz, um espírito chamado Caridade, que é Bezerra de Menezes. Então, nesse momento, pedimos a todos que permaneçam sentados, vibrando no amor, para receber essa energia do passe. Pedimos aos médios para se posicionarem. Obrigada. Pensando em Jesus. Sim.
Graças a Deus. Pai amado, nós lhe agradecemos e lhe rogamos, abençoa, Pai, todos os irmãos aqui presentes, em suas dificuldades, fortalece cada um em sua fé, que eles possam viver essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita, seguir toda essa caminhada pelo Evangelho de Jesus. Lhe rogamos também, Pai, abençoe todos os pedidos nesse momento, que a sua bênção se estenda para os nossos lares, abençoando todos os irmãos que deixamos em nossas casas, nossos familiares. Abençoe todos os irmãos que se encontram nos hospitais, passando por suas dificuldades das doenças físicas ou morais, porque hoje falamos desse médico de amor que é Bezerra de Menezes. Agradecemos por chegarmos a essa casa de Jesus, essa casa de Bezerra, que estamos aqui também sendo curados através do Evangelho de Jesus, curando nossas mentes, evoluindo espiritualmente, cada vez mais amparado por essa espiritualidade de luz. Abençoa todos os pedidos também das caixinhas, de todos os irmãos que chegam aqui, também vivendo suas dificuldades. Obrigada, Jesus, por esse momento, por esse dia, por esse mês que vibramos e sempre estamos felizes de saber um pouco mais da vivência, das experiências, da caminhada de Bezerra aqui no planeta Terra. Agradecemos também a nossa irmãzinha Yasmin, que ela possa cada vez mais crescer nessa doutrina de amor e que pelas suas reflexões, e que essas reflexões elas possamos levar para o nosso dia a dia também. Agradecemos também o amor da mãe, o amor de Maria, porque falar de Bezerra sem falar de Maria é não ser carinhoso. Então, que possamos ter uma noite de paz, uma semana, e que o amor permaneça, o amor do Pai, o amor de Jesus em nossos corações. Graças a Deus.